Ela dividia seu último pedaço de pão com um pombo enquanto chorava sozinha no banco da praça. O milionário de terno impecável parou, observando aquela cena. Tio, me leva para sua casa? A pergunta inocente mudaria 2 vidas para sempre. O céu cinzento parecia pesar sobre a praça central naquela tarde de inverno. Mariazinha, uma menina de apenas 9 anos, tremia no banco de madeira úmido pela garoa fina que caía desde cedo. Seu casaco fino, com remendos improvisados nas mangas, não era páreo para o vento cortante que varria as folhas secas pelo chão. Mesmo assim, seus olhos grandes e escuros mantinham uma luz que contrastava com sua situação. Com cuidado, ela partia um pedaço do pão duro que guardara do café da manhã e jogava migalhas para um pombo que se aproximou sem medo. As lágrimas que desciam silenciosamente pelo seu rosto não eram de autocompaixão. Eram pela avó, Dona Antônia, que tremia de febre em casa desde a noite anterior, sem forças para levantar da cama. Toma, come um pouquinho, sussurrou para o pássaro, como se aquele pequeno gesto de generosidade pudesse de alguma forma trazer alívio para sua própria dor. Os sapatos surrados e um número maior do que seu pé estavam encharcados. Mariazinha havia caminhado por horas, de farmácia em farmácia, tentando conseguir o remédio que o posto de saúde não tinha em estoque. Volte na semana que vem, foi o que ouviu da atendente indiferente. Mas sua avó não podia esperar uma semana. Enquanto isso, do outro lado da praça, caminhava Gabriel Pires. Aos 45 anos, o empresário carregava no corpo os sinais de quem tinha acesso aos melhores cuidados que o dinheiro podia comprar. Seu terno italiano, impecavelmente cortado, contrastava com o ambiente decadente da praça, que ele cruzava como parte de um desvio incomum em sua rotina. O motorista havia ficado preso no trânsito caótico após uma manifestação, e Gabriel, impaciente como sempre, decidiu seguir a pé para sua próxima reunião. Gabriel não costumava andar por aquelas ruas. Seu mundo era feito de coberturas luxuosas, restaurantes estrelados e jatos particulares. Naquele dia, porém, algo o empurrava para fora de sua bolha. Talvez fosse a discussão acalorada que tivera mais cedo com seu filho, que o acusou de nunca ter tempo para a família. Ou talvez fossem os primeiros sinais de uma crise de meia-idade que começava a se manifestar nos pesadelos recorrentes que vinha tendo. O empresário carregava o peso invisível de uma fortuna construída sobre mentiras e traições. Seu império imobiliário e financeiro havia crescido de forma meteórica na última década, mas poucos conheciam os métodos questionáveis que usara para chegar ao topo. O nome de Gabriel Pires estava estampado em edifícios imponentes por toda a cidade, mas nenhuma daquelas construções conseguia preencher o vazio que ele sentia quando estava sozinho. A chuva começou a engrossar e Gabriel apressou o passo, irritado por ter dispensado o guarda-chuva oferecido por sua secretária. Foi quando seus olhos captaram a imagem da menina no banco. Por alguma razão que nem ele mesmo entendeu, seus pés pararam. Em qualquer outro dia, teria seguido em frente fingindo não ver. A cidade estava cheia de pessoas em situação de rua e ele já havia se acostumado a desviar o olhar. Mas hoje, algo o impedia de continuar. Mariazinha notou a presença do homem bem vestido parado a alguns metros. Não era incomum que pessoas olhassem para ela com pena ou desconforto antes de seguir seu caminho. O que era incomum foi o que aconteceu a seguir. A menina levantou os olhos, enxugou as lágrimas com a manga puída do casaco e, num impulso que surpreendeu a ambos, perguntou: "Tio, me leva para sua casa?" A pergunta pairou no ar entre eles como algo vivo. Gabriel piscou, confuso. Em seus quase 5 anos como um dos homens mais ricos do país, havia recebido os mais diversos tipos de pedidos. Financiamentos milionários, sociedades em negócios duvidosos, até mesmo propostas indecentes. Mas nunca algo tão direto e desconcertante quanto aquilo. Um riso amargo escapou de seus lábios, antes que pudesse conter. Casa?
Que casa! Tinha propriedades em 3 continentes, mansões que visitava uma vez por ano, apartamentos que mantinha apenas para impressionar clientes estrangeiros. Mas nenhum daqueles lugares podia realmente ser chamado de casa. «Por que você acha que eu te levaria para minha casa?» perguntou ele, surpreendendo a si mesmo ao engajar na conversa em vez de simplesmente afastar-se. Mariazinha deu de ombros, um gesto estranhamente adulto para seu tamanho. «Porque está chovendo e o senhor tem cara de quem mora num lugar quente». A simplicidade da resposta o desarmou. Não havia manipulação ali, apenas a lógica direta de uma criança. Gabriel olhou para o céu. A chuva fina transformara-se rapidamente em um temporal. Gotas grossas começavam a castigar ambos. E o terno italiano, que custara o equivalente a 3 salários mínimos, logo estaria arruinado. «Vem, vamos sair dessa chuva», disse ele, fazendo um gesto em direção à marquise de uma loja fechada do outro lado da rua. Foi um convite impulsivo, talvez o primeiro em muitos anos que não tinha segundas intenções ou cálculos de vantagens. Mariazinha hesitou apenas por um segundo antes de pegar sua mochila surrada e seguir o estranho. Sob a proteção da marquise, os dois observaram a praça ser engolida pela cortina cinza da chuva forte. O barulho da água batendo contra o asfalto criava uma espécie de isolamento acústico, como se estivessem em uma bolha fora do tempo. «Como você se chama?» perguntou Gabriel, mais para quebrar o silêncio desconfortável do que por real interesse. «Mariazinha», respondeu ela, tirando do bolso o que restava do pão duro. Partiu-o cuidadosamente ao meio e, para o espanto de Gabriel, estendeu uma das metades em sua direção. «O senhor quer? Não está muito fresquinho, mas mata a fome». Gabriel sentiu algo estranho no peito. Um nó se formou em sua garganta diante daquele gesto. A menina claramente não tinha quase nada e ainda assim oferecia metade do pouco que possuía. Quando foi a última vez que alguém havia oferecido algo a ele sem esperar nada em troca? «Obrigado, mas não estou com fome», mentiu. Na verdade, não havia almoçado, ocupado com reuniões consecutivas. «Guarde para você. Minha avó sempre diz que é feio comer na frente dos outros sem oferecer», insistiu ela, mantendo a mão estendida. Para não desapontá-la, Gabriel aceitou o pedaço de pão, fingindo dar uma pequena mordida antes de guardá-lo no bolso do paletó. O gesto simples da criança fez com que sentisse uma pontada de vergonha. Em seu mundo, as pessoas sorriam, bajulavam e ofereciam presentes caros apenas para ganhar seu favor, sempre com segundas intenções. «Sua avó cuida de você? Onde estão seus pais?» perguntou, tentando soar casual. O olhar de Mariazinha tornou-se distante. «Minha mãe foi morar com os anjos quando eu tinha 6 anos. Ela ficou muito doente». A menina fez uma pausa, mexendo na barra desfiada de seu casaco. «Meu pai, eu nunca conheci. Vó diz que ele foi embora antes de eu nascer». Gabriel assentiu, sem saber o que dizer. Tragédias como aquela aconteciam todos os dias, mas era diferente quando tinha um rosto real à sua frente, com olhos que, apesar da tristeza, mantinham uma centelha de esperança. «E onde você mora com sua avó?» «Na comunidade do Jardim, lá do outro lado do viaduto». Ela apontou vagamente na direção sul. «Mas hoje eu não pude ficar em casa. Vó está muito doente e eu vim procurar remédio para ela». Uma rajada de vento trouxe respingos de chuva para dentro da marquise, fazendo Mariazinha tremer visivelmente. Seu uniforme escolar, com manchas desbotadas de tanto uso, estava parcialmente molhado, e os lábios da menina tinham uma coloração levemente arroxeada. Foi então que Gabriel tomou uma decisão impulsiva, algo raro para um homem que calculava cada passo de sua vida. «Você já almoçou hoje?» Mariazinha balançou a cabeça negativamente. «Tem um restaurante aqui perto. Se quiser, podemos comer algo enquanto esperamos a chuva passar. Depois, posso te ajudar a encontrar o remédio para sua avó». Os olhos da menina se iluminaram com uma mistura de surpresa e desconfiança. «O senhor está falando sério?»
Não vão deixar eu entrar num restaurante chique. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que não dava há muito tempo. Deixam sim. Eu conheço o dono. Na verdade, ele era o dono. O La Provence era um dos muitos investimentos menores em seu portfólio, adquirido principalmente para impressionar clientes internacionais. Quando a chuva diminuiu para uma garoa leve, os dois cruzaram a rua em direção ao restaurante que ficava a poucos quarteirões dali. Gabriel notou como Mariazinha mantinha distância segura dele, sempre alguns passos atrás, como se estudasse cada movimento seu. A menina era cautelosa, algo que provavelmente a vida nas ruas havia ensinado. A entrada no La Provence foi exatamente como Mariazinha previra. O maître lançou um olhar horrorizado para os sapatos enlameados da menina e seu uniforme desgastado. Antes que pudesse barrar a entrada, porém, reconheceu Gabriel. Senhor Pires, não esperávamos o senhor hoje. Sua mesa habitual está... Qualquer mesa serve, cortou Gabriel. E traga um cardápio para minha convidada. O restaurante estava parcialmente vazio àquela hora tardia do almoço. Mesmo assim, os poucos clientes presentes não conseguiram disfarçar a curiosidade ao ver o poderoso empresário acompanhado de uma criança visivelmente de origem humilde. Gabriel ignorou os olhares, conduzindo Mariazinha até uma mesa discreta no canto. Pode pedir o que quiser, disse ele, entregando o cardápio para a menina. Mariazinha olhou para o menu com uma expressão confusa. Não eram apenas os nomes estrangeiros dos pratos que a desconcertavam, mas os preços astronômicos ao lado de cada item. Um prato aqui custa mais que nossa comida de um mês inteiro, sussurrou ela, os olhos arregalados. Algo naquele comentário inocente atingiu Gabriel como um soco no estômago. Em um único almoço de negócios naquele mesmo restaurante, ele frequentemente gastava o suficiente para alimentar uma família por meses, e nunca havia parado para pensar nisso. Não se preocupe com isso. O que você gosta de comer? Gosto muito de macarrão com molho vermelho, respondeu ela timidamente. Vó faz nos dias especiais, quando tem dinheiro. Gabriel fez um sinal para o garçom e pediu um espaguete à bolonhesa para Mariazinha e apenas um café para si mesmo. Enquanto esperavam, a menina extraiu da mochila surrada um caderno com as bordas dobradas e alguns lápis de cor quebrados. Posso desenhar enquanto espero? Claro, respondeu Gabriel, observando com curiosidade enquanto ela abria o caderno em uma página em branco e começava a traçar linhas com concentração. O telefone de Gabriel vibrou no bolso, mas pela primeira vez em anos, ele o ignorou. Havia algo naquela cena. A menina desenhando calmamente, após oferecer seu último pedaço de pão a um estranho, que o mantinha preso ao momento presente, como se o restante do mundo tivesse momentaneamente deixado de existir. O que você está desenhando? Perguntou após alguns minutos de silêncio. Mariazinha virou o caderno para mostrar um desenho simples, mas expressivo. Uma casa grande, com janelas coloridas, árvores ao redor e duas figuras de mãos dadas, uma pequena e outra grande, na frente. Essa é a casa que eu imagino quando penso onde os anjos moram. Minha mãe está lá. Ela apontou para uma terceira figura no céu, com asas desproporcionalmente grandes. E esse aqui é o senhor me levando para visitar ela. Gabriel sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Como aquela criança que mal o conhecia podia incluí-lo em um desenho tão pessoal? O garçom chegou com o espaguete fumegante. Os olhos de Mariazinha se arregalaram diante do tamanho da porção, provavelmente maior que qualquer refeição que costumava ter. Mas antes de tocar no talher, ela fechou os olhos e juntou as mãos em uma breve oração silenciosa. Gabriel observou aquele ritual simples com fascínio. Em seu mundo de negócios implacáveis e ambição desenfreada, gestos de gratidão genuína eram raros. Enquanto Mariazinha comia com evidente prazer, Gabriel percebia que estava em território desconhecido. Não sabia como agir com uma criança, especialmente uma em situação de vulnerabilidade.
Deveria levá-la para alguma autoridade, para um abrigo, ou simplesmente ajudá-la a comprar o remédio para a avó e levá-la de volta para casa? Sua avó deve estar preocupada com você, comentou quando ela estava quase terminando a refeição. Mariazinha balançou a cabeça. Ela estava dormindo quando saí. A febre dela está muito alta. Ela nem consegue levantar direito. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Tenho medo que ela vá morar com os anjos também. Foi nesse momento que um segurança do restaurante se aproximou da mesa, inclinando-se para sussurrar no ouvido de Gabriel. Senhor Pires, desculpe a intromissão, mas recebemos algumas reclamações. Alguns clientes estão desconfortáveis com a presença da criança. Gabriel endureceu o olhar, sentindo uma raiva que não experimentava há muito tempo. Não era a raiva calculada e fria que direcionava aos concorrentes nos negócios, mas algo mais primitivo e protetor. É mesmo? Respondeu em um tom baixo e perigoso. Diga a esses clientes que esta menina é minha convidada pessoal. Se estão desconfortáveis, sugiro que terminem suas refeições e encontrem outro restaurante da próxima vez. O segurança empalideceu e afastou-se rapidamente. Mariazinha, que havia captado parte da conversa, abaixou a cabeça envergonhada. Eu sabia que ia dar problema. Sempre dá quando entro em lugares assim. Gabriel sentiu uma onda de indignação. Você não é um problema, Mariazinha. São eles que precisam repensar seus valores. Após pagar a conta, Gabriel perguntou sobre o remédio que ela procurava para a avó. Mariazinha tirou da mochila um pedaço de papel amassado com uma prescrição médica rudimentar. Era um antibiótico comum, mas que estava em falta na rede pública. Vamos à farmácia comprar isso e depois te levo para casa. No caminho, passando por uma loja de departamentos, Gabriel notou que Mariazinha tremia a cada rajada de vento. Sem pensar duas vezes, entrou na loja e comprou um casaco quente, meias, um par de tênis no tamanho certo e um gorro de lã. A menina ficou em silêncio diante dos presentes, como se não conseguisse processar aquela generosidade inesperada. Obrigada, tio, disse finalmente, vestindo o casaco novo que a envolvia como um abraço morno. O senhor deve ser muito rico. Gabriel quase riu da simplicidade da observação. Tenho mais dinheiro do que preciso, admitiu, percebendo a verdade óbvia daquela afirmação pela primeira vez. Na farmácia, além do antibiótico prescrito, Gabriel comprou vitaminas, analgésicos, antitérmicos e outros medicamentos básicos que poderiam ser úteis para Dona Antônia. O farmacêutico, reconhecendo o famoso empresário, mostrou-se extremamente solícito, oferecendo até mesmo entrega gratuita dos medicamentos. Gabriel, porém, preferiu levar tudo pessoalmente. Quero conhecer sua avó, explicou para uma Mariazinha surpresa. Se ela está tão doente quanto você diz, talvez precisemos levá-la a um hospital particular. O táxi que Gabriel chamou parou na entrada da comunidade do jardim, incapaz de prosseguir pelas vielas estreitas. Mariazinha guiou o empresário por um labirinto de ruelas e becos, passando por casas improvisadas e pequenos comércios. As pessoas olhavam com curiosidade para aquele homem de terno caminhando deslocado em meio à pobreza. A casa de Dona Antônia era um barraco de 2 cômodos no final de uma viela sem saída. O telhado de zinco tinha remendos visíveis e a porta era uma placa de compensado presa por dobradiças improvisadas. Mesmo assim, Gabriel notou que o pequeno espaço na frente estava limpo e havia vasos com plantas bem cuidadas, sinais de uma dignidade que se recusava a sucumbir às circunstâncias. Vó, cheguei, anunciou Mariazinha ao entrar. Trouxe seu remédio e um amigo. O interior era simples, mas organizado. Uma cortina fina separava a área da cozinha do quarto, onde Dona Antônia repousava sobre um colchão desgastado. A idosa, de cabelos brancos e rosto enrugado pela vida difícil, tentou sentar-se ao ouvir a voz da neta, mas estava visivelmente fraca. Calma, senhora, não se esforce, disse Gabriel, sentindo-se desconfortavelmente intruso naquele ambiente.
Sou Gabriel Pires. Conheci sua neta hoje e vim trazer os medicamentos que ela estava procurando. Os olhos cansados de Dona Antônia estudaram o estranho bem vestido com uma mistura de desconfiança e gratidão. Deus lhe pague, moço. Não tenho como agradecer. Não precisa agradecer. Mariazinha é uma menina especial. Gabriel pegou um copo d'água da pequena mesa ao lado e ajudou a idosa a tomar o antibiótico junto com o antitérmico. A senhora deveria estar em um hospital. Dona Antônia balançou a cabeça fracamente. Já passei 2 dias no posto de saúde e me mandaram para casa. Disseram que não tinham leito. Enquanto cuidavam da idosa, Gabriel observou o ambiente ao redor. Foi quando notou, sobre uma pequena cômoda, algumas fotografias em porta-retratos improvisados com molduras de papelão. Uma delas mostrava uma mulher jovem, provavelmente a mãe de Mariazinha, ao lado de um homem de meia idade, de aparência digna e séria. Algo naquela imagem fez o sangue de Gabriel gelar. Ele se aproximou, pegando o porta-retrato com mãos levemente trêmulas. "Quem é este homem?" perguntou, apontando para a figura masculina. "É meu avô Benedito", respondeu Mariazinha com orgulho. "Ele morreu antes de eu nascer. Vó diz que ele era um homem muito bom e trabalhador." Benedito Santos. Gabriel reconheceria aquele rosto em qualquer lugar, mesmo após todos esses anos. O empresário honesto que havia construído uma pequena empresa de sucesso através de décadas de trabalho árduo. O mesmo homem que Gabriel havia deliberadamente arruinado com documentos falsificados e manobras contábeis fraudulentas no início de sua própria carreira. A sala pareceu girar ao redor de Gabriel. Não podia ser coincidência. O universo não podia ser tão irônico a ponto de colocar em seu caminho a neta do homem que ele havia destruído. Seu avô era dono da Santos Importadora? Perguntou com voz rouca. Dona Antônia, que parecia estar cochilando, abriu os olhos ao ouvir a pergunta. "O senhor conheceu meu pai?" perguntou ela com renovado interesse. Gabriel sentiu como se um abismo se abrisse sob seus pés. "Conheci de nome. A empresa dele era respeitada no mercado. Até quebrarem ele", murmurou a idosa com amargura. "Falsificaram documentos, roubaram contratos. Meu pai morreu de desgosto 6 meses depois. E minha filha, que trabalhava com ele, nunca se recuperou do golpe. A depressão levou ela embora 3 anos atrás, deixando minha netinha." Cada palavra era como uma facada. Gabriel sabia exatamente o que havia acontecido, porque ele mesmo orquestrara tudo. A Santos Importadora ocupava um nicho lucrativo que sua empresa emergente cobiçava. Em vez de competir justamente, Gabriel usou seu conhecimento interno, obtido quando trabalhou brevemente para Benedito, para falsificar documentos e desviar um carregamento valioso, fazendo parecer que o próprio Benedito estava envolvido em contrabando. O escândalo destruiu a reputação do empresário da noite para o dia. Os bancos cortaram o crédito, os fornecedores se afastaram. Gabriel aproveitou para comprar os ativos da empresa a preço de banana e absorver seus clientes. Foi seu primeiro grande golpe, o degrau inicial que o levou ao império que comandava hoje. E agora, por alguma coincidência cruel do destino, ele estava diante das consequências humanas de suas ações. A pobreza de Mariazinha, a doença de Dona Antônia, a morte prematura da mãe da menina, tudo tinha sua digital invisível. "O senhor está bem, tio?" perguntou Mariazinha, notando a palidez repentina de Gabriel. "Quer água?" Gabriel olhou para aqueles olhos inocentes, os mesmos olhos que haviam oferecido o último pedaço de pão a um estranho, e sentiu uma náusea crescente. Durante anos, havia justificado suas ações como apenas negócios, convencendo-se de que no mundo corporativo não havia espaço para sentimentalismo. Agora, a realidade o encarava na forma de uma criança que não tinha culpa de nada. "Estou bem", mentiu, colocando o porta-retrato de volta no lugar. "Só um pouco cansado."
Mariazinha abriu sua mochila surrada e tirou alguns papéis dobrados. Olha, tio, esses são documentos que minha mãe guardava do meu avô. Ela sempre dizia que um dia a verdade apareceria. Com mãos trêmulas, Gabriel pegou os papéis. Eram cópias de contratos originais, recibos e até mesmo uma carta escrita por Benedito pouco antes de morrer, onde ele afirmava sua inocência e nomeava suspeitos da fraude. O nome de Gabriel estava entre eles. O empresário sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Por anos, havia construído um império sobre uma fundação de mentiras, acreditando que o passado ficaria enterrado para sempre. Agora, entendia que o destino tinha outros planos. Mariazinha, chamou Dona Antônia com voz fraca. Pega aquela caixa azul debaixo da minha cama, por favor. A menina obedeceu, trazendo uma pequena caixa de sapatos desgastada pelo tempo. Dentro havia mais documentos, recortes de jornal sobre a falência da Santos Importadora e uma foto antiga onde apareciam Benedito e um Gabriel mais jovem, na época em que trabalhara brevemente na empresa. Minha filha nunca desistiu de limpar o nome do avô, explicou Dona Antônia, mas a doença levou ela antes que conseguisse juntar provas suficientes. Gabriel não conseguia mais sustentar a farsa. O peso de quase uma década de culpa reprimida desabou sobre seus ombros. Sem pensar, ajoelhou-se ao lado da cama da idosa. Dona Antônia, eu preciso confessar algo. Mas antes que pudesse continuar, a mulher teve um acesso de tosse violento, seguido por uma respiração ofegante que alarmou Gabriel. Vó! Gritou Mariazinha, correndo para segurar a mão da avó. Gabriel percebeu que a febre havia aumentado e a respiração da idosa estava cada vez mais difícil. Não era momento para confissões. Era hora de agir. Vamos levá-la para o hospital agora mesmo. Decidiu, já pegando o telefone para acionar sua equipe particular. A ambulância particular chegou em tempo recorde, causando comoção na comunidade. Nunca antes um veículo médico tão equipado havia entrado naquelas vielas estreitas. Gabriel carregou pessoalmente Dona Antônia até a maca, com Mariazinha seguindo de perto, agarrada aos documentos do avô como se fossem um tesouro. No hospital premium da cidade, o melhor quarto foi preparado em minutos. Médicos especialistas foram convocados, exames realizados com urgência. Mariazinha observava tudo com olhos arregalados, sem entender como aquele estranho tinha tanto poder. Enquanto os médicos cuidavam de Dona Antônia, Gabriel e Mariazinha aguardavam na sala de espera privativa. A menina, exausta pelos eventos do dia, adormeceu com a cabeça apoiada no braço do empresário. Gabriel permaneceu imóvel, temendo acordá-la, enquanto seu mundo interno desmoronava e se reconstruía. O chefe da equipe médica veio pessoalmente dar as notícias. Dona Antônia tinha uma pneumonia grave, mas havia chegado ao hospital a tempo. Com o tratamento adequado, se recuperaria completamente. Ela vai ficar boa mesmo, doutor? Perguntou Mariazinha, que havia despertado com a chegada do médico. Vai sim, pequena. Sua avó é forte. O médico sorriu antes de se retirar, com um aceno respeitoso para Gabriel. Ficaram novamente sozinhos na sala de espera silenciosa. Mariazinha olhou para Gabriel com uma mistura de admiração e curiosidade. Como o senhor conseguiu tudo isso tão rápido? O senhor é algum tipo de super-herói disfarçado? Gabriel sentiu uma risada amarga formar-se em sua garganta, mas a conteve. Super-herói. Ele era o vilão naquela história, o homem que havia causado a ruína daquela família. Não, Mariazinha, sou apenas alguém que tem recursos e deveria usá-los melhor. A menina assentiu como se compreendesse perfeitamente. O senhor parece triste agora. Quando cheguei no banco da praça hoje, o senhor já parecia triste. Por quê? Pessoas ricas também ficam tristes? A pergunta inocente atingiu Gabriel como um soco no estômago. Como explicar a uma criança que riqueza e poder muitas vezes vinham acompanhados de um vazio existencial profundo?
Como confessar que seu império havia sido construído sobre o sofrimento de pessoas como ela? Sabe, Mariazinha, às vezes as pessoas cometem erros grandes, e depois, mesmo tendo muito dinheiro, não conseguem dormir direito, porque sabem que fizeram algo errado. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Acho que estou triste porque demorei muito para entender algumas coisas importantes. Que coisas? Que o valor de uma pessoa não está no dinheiro que ela tem, está no bem que ela faz. Mariazinha sorriu como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Minha avó sempre diz isso. Ela fala que somos pobres de dinheiro, mas ricos de coração. Gabriel sentiu lágrimas se formarem no canto dos olhos, algo que não acontecia desde a infância. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas pessoas. Mariazinha, prometo que a partir de amanhã, você e sua avó nunca mais vão precisar se preocupar com dinheiro. E vou fazer o possível para corrigir um erro muito grande que cometi no passado. A menina o abraçou impulsivamente, um abraço puro e sem reservas que quebrou as últimas barreiras emocionais que Gabriel havia construído ao longo dos anos. Ali, naquela sala de hospital, o milionário que tinha tudo menos paz encontrou um novo propósito. E tudo começou porque uma menina chorava sozinha em um banco de praça, com generosidade suficiente para compartilhar seu último pedaço de pão. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. Hospedado em uma suíte de luxo do mesmo hospital onde Dona Antônia recebia tratamento, ele passava as horas fitando o teto, atormentado pela descoberta que virara seu mundo de cabeça para baixo. A menina mendiga que dividira seu último pedaço de pão era neta de Benedito Santos, o homem que ele havia destruído para construir seu império. Quando o relógio marcou 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Sentou-se na poltrona próxima à janela e observou a cidade despertar lentamente, com suas luzes se apagando uma a uma, enquanto o sol começava a despontar no horizonte. Aquele mesmo sol iluminava tanto as coberturas luxuosas quanto os barracos da favela, uma ironia que não escapou à sua percepção recém-despertada. O celular vibrou pela 10ª vez consecutiva. Chamadas perdidas de sua secretária, de sua ex-esposa, de seu advogado, todos preocupados com seu desaparecimento repentino. Um homem como Gabriel Pires não simplesmente sumia por quase 24 horas sem dar satisfações. Fábricas paravam, negociações eram suspensas, o mercado financeiro reagia. Com um gesto cansado, desligou o aparelho. O mundo dos negócios que tanto valorizava parecia subitamente distante e sem importância. Às 7 horas, já barbeado e vestindo as mesmas roupas do dia anterior, dirigiu-se ao quarto onde Dona Antônia estava internada. Encontrou Mariazinha dormindo encolhida em um sofá ao lado da cama da avó. Alguém, provavelmente uma enfermeira, havia colocado um cobertor sobre a menina. Mesmo em sono, ela mantinha uma expressão ligeiramente preocupada, como quem carrega responsabilidades grandes demais para sua idade. Dona Antônia, por outro lado, estava acordada. A medicação intravenosa já mostrava efeitos e a cor havia voltado ao seu rosto enrugado. Seus olhos, cansados mas lúcidos, fixaram-se em Gabriel assim que ele entrou no quarto. "Bom dia, senhora. Como está se sentindo?" perguntou ele em voz baixa para não acordar Mariazinha. "Melhor, graças a Deus e ao Senhor", respondeu a idosa, estudando-o com intensidade. "Não tive chance de agradecer direito ontem. O senhor salvou minha vida." Gabriel sentiu o peso daquelas palavras. Havia salvado uma vida que ele mesmo ajudara a arruinar anos atrás. "Não precisa agradecer. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria." Um sorriso triste se formou nos lábios da idosa. "Não, moço. Muita gente passou por mim quando eu precisei. O senhor foi o único que parou." Ela fez uma pausa, olhando para a neta adormecida. "Mariazinha tem um dom. Ela enxerga bondade nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver em si mesmas."
As palavras da idosa atingiram Gabriel como flechas certeiras. Havia bondade nele. Depois de tudo o que fizera, depois de todas as vidas que arruinara em nome do lucro e do poder, Dona Antônia, há algo que preciso contar à senhora. Gabriel puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, as mãos inquietas denunciando seu nervosismo. É sobre seu pai, Benedito Santos. A expressão da idosa mudou sutilmente. O que o senhor sabe sobre meu pai? Gabriel respirou fundo. Era o momento da verdade. Não havia mais como fugir. Eu trabalhei na empresa dele há muitos anos, quando estava começando minha carreira. Fez uma pausa, reunindo coragem. E fui eu quem fui responsável pela falsificação dos documentos que levaram à falência da Santos Importadora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Antônia não demonstrou surpresa, choque ou raiva, apenas uma profunda tristeza. Eu sabia, disse ela finalmente, a voz calma como quem constata algo já esperado. Ontem, quando o vi pegando aquela foto e reconhecendo meu pai, os olhos não mentem, moço, vi a culpa neles. Gabriel baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar da idosa. Não tenho como desfazer o que fiz, mas prometo que farei tudo para compensar sua família, para dar a Mariazinha o futuro que ela merece. Dona Antônia olhou longamente para a neta adormecida antes de responder. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Meu pai confiava muito no Senhor. Ele dizia que via um filho no jovem talentoso que contratou. Ela suspirou profundamente. Dinheiro nenhum vai trazer meu pai de volta, nem minha filha que morreu de desgosto. Mas se o Senhor realmente quer fazer algo, limpe o nome do meu pai. Devolva a ele a dignidade que o Senhor tirou. A conversa foi interrompida pelo despertar de Mariazinha. A menina esfregou os olhos sonolentos e, ao ver Gabriel, abriu um sorriso luminoso que o fez sentir-se ainda mais culpado. Tio Gabriel, o senhor ficou aqui a noite toda? Bom dia, pequena. Sim, fiquei hospedado aqui no hospital para estar perto de vocês. Ele forçou um sorriso, tentando esconder a tempestade emocional que se passava em seu interior. Sua avó está melhorando bem. Mariazinha pulou do sofá e correu para abraçar a avó. Vó, a gente vai poder voltar para casa logo? Um silêncio constrangedor pairou no ar. Gabriel interveio. Na verdade, Mariazinha, eu estava pensando, enquanto sua avó se recupera totalmente, vocês poderiam ficar em um lugar mais confortável. Tenho um apartamento vazio perto daqui que seria perfeito. Dona Antônia começou a protestar, mas Gabriel insistiu. Por favor, aceite. É o mínimo que posso fazer. Antes que a conversa pudesse continuar, o médico entrou para a visita matinal. Os resultados dos exames eram promissores, mas ele recomendava pelo menos mais 3 dias de internação para garantir a recuperação completa da idosa. Quando ficaram sozinhos novamente, Gabriel notou que Mariazinha havia pegado sua mochila surrada e remexia em seu interior, como se procurasse algo importante. O que você está procurando? Perguntou. Meu tesouro, respondeu ela, finalmente retirando uma pequena caixa de sapatos desgastada. Quero mostrar para o senhor. A caixa continha um pequeno acervo de memórias. Recortes de jornal amarelados sobre Benedito Santos e sua empresa, algumas fotos antigas, pequenos objetos como um broche desgastado e o que parecia ser um relógio de bolso quebrado. Isso era do meu avô, explicou Mariazinha, abrindo o relógio com cuidado. Dentro havia uma foto minúscula de um casal jovem. E esses são meus avós quando eram moços. Gabriel examinou o relógio com um nó na garganta. Reconhecia o objeto. Era um presente que os funcionários da Santos Importadora haviam dado a Benedito em seu aniversário de 60 anos. Ele mesmo havia contribuído para a compra. Tem mais uma coisa especial, disse Mariazinha, retirando um envelope dobrado do fundo da caixa. É a última carta que minha mãe escreveu antes de ir para o céu. Ela disse que era para eu só abrir quando eu fosse grande, mas a avó me deixou ler uma vez. Com mãos cuidadosas, ela abriu o papel já amassado pelo tempo e mostrou a Gabriel.
A carta, escrita com letra trêmula, era um misto de despedida e esperança. A mãe de Mariazinha falava sobre a doença terminal, sobre o legado do avô Benedito e sobre como um dia a verdade viria à tona. Uma frase em particular saltou aos olhos de Gabriel. Filha, lembre-se sempre que o avô Benedito era um homem honesto. Ele foi traído por alguém em quem confiava, mas sempre acreditou que um dia essa pessoa encontraria redenção. O perdão era mais importante para ele do que a vingança. Gabriel devolveu a carta com mãos trêmulas, incapaz de conter a emoção que crescia em seu peito. Benedito havia acreditado em sua redenção, mesmo após ter sido traído da pior forma possível. Minha mãe dizia que o avô Benedito nunca ficou com raiva da pessoa que fez mal para ele, comentou Mariazinha, guardando a carta cuidadosamente. Ela não entendia isso. Eu também não entendo direito. Seu avô era um homem excepcional. Foi tudo que Gabriel conseguiu dizer. Naquela manhã, após deixar Mariazinha com a avó, Gabriel dirigiu-se à favela do Jardim. Queria ver com seus próprios olhos a realidade que ajudara a criar. A princípio, seu motorista se recusou a entrar na comunidade, preocupado com a segurança do patrão. Gabriel dispensou o carro e seguiu a pé, guiado pelas instruções que Mariazinha havia dado. A caminhada pelas vielas estreitas foi reveladora. As casas improvisadas, o esgoto a céu aberto, as crianças brincando descalças em meio ao lixo, tudo aquilo existia a menos de 10 quilômetros de seu escritório de luxo, em um mundo paralelo que ele escolhera ignorar por anos. Reconheceu algumas pessoas do dia anterior que o cumprimentaram com respeito, misturado à curiosidade. É o homem que ajudou Dona Antônia, sussurravam entre si. Havia uma dignidade naquelas pessoas que o impressionou. A mesma dignidade que vira em Mariazinha quando ela ofereceu seu último pedaço de pão. Chegou finalmente à casa modesta, onde a menina vivia com a avó. A porta estava trancada com um cadeado simples, mas uma vizinha que regava plantas no pequeno quintal ao lado ofereceu-se para abrir. "O senhor é o doutor que levou Dona Antônia para o hospital?" perguntou a mulher, um bebê apoiado no quadril, enquanto manobrava a chave reserva. "Sim, vim buscar algumas roupas para Mariazinha e a avó." A vizinha sorriu. "Aquela menina é um anjo. Cuida da avó desde pequeninha. Nunca reclama. Merecia coisa melhor na vida." O interior da casa era ainda mais impactante à luz do dia. A simplicidade extrema, a limpeza meticulosa, apesar das condições precárias, os pequenos detalhes que mostravam o esforço para manter a dignidade, um vaso com flores artificiais cuidadosamente arrumado, livros escolares de Mariazinha organizados em uma prateleira improvisada, fotos de família em porta-retratos feitos à mão. Gabriel sentou-se na única cadeira disponível, sentindo o peso de suas ações passadas como nunca antes. Aquela pobreza não era abstrata, tinha causas. Tinha responsáveis. E ele era um deles. "O senhor está bem?" perguntou a vizinha, notando seu abatimento. "Só cansado", mentiu ele. "Onde fica o quarto de Mariazinha?" A mulher apontou para a cortina puída que separava os ambientes. "Ali! Eles dormem no mesmo cômodo." O espaço que servia como quarto mal comportava 2 camas improvisadas. A de Mariazinha era pouco mais que um colchão fino no chão, com lençóis remendados, mas impecavelmente limpos. Sobre ele, um pequeno urso de pelúcia sem um olho e uma boneca de pano muito usada. Na mesinha, ao lado da cama de Dona Antônia, Gabriel encontrou uma caixa de remédios, a maioria amostras grátis com datas vencidas. Também havia um caderno de anotações, onde a idosa registrava meticulosamente cada centavo de entrada e saída. A aposentadoria mínima, trabalhos ocasionais de lavagem de roupa, pequenas ajudas de vizinhos. Na coluna de despesas, o aluguel do barraco consumia quase metade da renda, seguido por alimentação básica e remédios. Não havia margem para extras, para imprevistos, para sonhos.
Sentindo-se um invasor, Gabriel começou a separar algumas roupas para levar ao hospital. As poucas peças de Mariazinha eram muito usadas, algumas pequenas demais para seu tamanho atual, todas limpas e bem cuidadas. As de Dona Antônia seguiam o mesmo padrão de digna pobreza. Quando terminou de arrumar uma pequena mala, Gabriel notou algo embaixo da cama de Mariazinha. Um caderno escolar com a capa decorada à mão. Movido pela curiosidade, abriu-o e descobriu o diário da menina. Sabia que não deveria ler, que era uma invasão de privacidade, mas uma entrada recente, escrita com letra infantil, chamou sua atenção. Querido diário, hoje rezei de novo para o anjo da guarda mandar alguém para ajudar a avó. Ela está tossindo muito e faz cara de dor, mas diz que não é nada. Sei que é mentira. Ela não quer me preocupar, mas estou com muito medo. Se ela for para o céu como mamãe, vou ficar sozinha. Por favor, anjo da guarda, manda alguém bom para ajudar a gente. Gabriel fechou o caderno com mãos trêmulas e o recolocou exatamente onde estava. Um nó se formou em sua garganta. Seria possível que houvesse algo maior por trás daquele encontro aparentemente casual na praça? Ao sair da favela, carregando a pequena mala com roupas, Gabriel sentia-se diferente. Algo fundamental havia mudado dentro dele, como se uma venda tivesse sido removida de seus olhos. Pela primeira vez em muitos anos, via claramente as consequências humanas de suas ações. De volta ao hospital, encontrou Mariazinha brincando no corredor com outra criança internada, enquanto Dona Antônia conversava com uma enfermeira. A naturalidade com que a menina criava vínculos, sua capacidade de encontrar alegria, mesmo nas circunstâncias mais adversas, tocou Gabriel profundamente. "Tio Gabriel!" exclamou ela ao vê-lo, correndo em sua direção. "O médico disse que vó vai poder sair em 3 dias. Não é legal?" "Muito legal!" concordou ele, entregando a mala que trouxera. "Aqui estão algumas roupas para vocês." "O senhor foi na nossa casa?" Os olhos da menina se arregalaram. "Sozinho?" "Sim, sua vizinha me ajudou a entrar." "E o senhor não teve medo? As pessoas ricas sempre têm medo da comunidade." A observação, feita com a honestidade crua típica das crianças, fez Gabriel refletir. Sim, ele tivera medo, não de assaltos ou violência, mas de confrontar a realidade que ajudara a criar. "Não tive medo, Mariazinha. Conheci pessoas boas na sua comunidade." A menina sorriu satisfeita com a resposta. "Vem, vou te mostrar um desenho que fiz." Ela o puxou pela mão até o quarto onde havia deixado seu caderno. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma pequena representando Mariazinha, uma enrugada que seria Dona Antônia e uma alta de terno que claramente era Gabriel. Acima deles, uma figura com asas observava a cena, identificada como Mamãe no Céu. "Somos nós, vó, você e eu", explicou ela com orgulho. "E minha mãe?" Olhando lá de cima, Gabriel sentiu os olhos úmidos, como aquela criança que mal o conhecia já o incluía em sua família imaginária. "Está muito bonito, Mariazinha. Posso ficar com ele?" "Claro, fiz para você mesmo." Durante o resto do dia, Gabriel alternava entre o hospital e rápidas visitas ao seu escritório, onde instruía sua equipe sobre mudanças drásticas que começaria a implementar. Seu advogado de confiança ficou chocado quando recebeu ordens para preparar documentos, transferindo parte significativa dos bens para um fundo em nome de Mariazinha, além de iniciar uma investigação minuciosa sobre o caso Santos Importadora. "Você enlouqueceu, Gabriel?" questionou o advogado. "Estamos falando de milhões. E trazer à tona o caso Santos pode ter consequências legais sérias para você." "Estou mais lúcido do que nunca", respondeu Gabriel com uma calma que surpreendeu a si mesmo. "E quanto às consequências legais, estou pronto para enfrentá-las." À noite, quando retornou ao hospital, encontrou Dona Antônia em meio a uma crise intensa de febre e desorientação.
A pneumonia havia provocado complicações inesperadas e a equipe médica trabalhava para estabilizá-la. Mariazinha, sentada sozinha na sala de espera, tentava ser forte, mas seus olhos revelavam o terror de quem já havia perdido demais. Gabriel sentou-se ao lado dela e, sem dizer nada, estendeu a mão. A menina agarrou-se a ela como a uma tábua de salvação. "Ela vai ficar boa, não vai, tio Gabriel?" perguntou com a voz embargada. "Vai sim. Sua avó é forte e os médicos aqui são os melhores." Durante horas, permaneceram assim, o milionário e a menina mendiga unidos pela preocupação com a idosa. Quando Mariazinha finalmente adormeceu, encostada em seu ombro, Gabriel refletiu sobre as reviravoltas da vida. Há 2 dias, sua maior preocupação era fechar um acordo milionário com investidores estrangeiros. Agora, seu mundo inteiro se resumia à recuperação daquela idosa que por direito deveria odiá-lo. Por volta da meia-noite, o médico veio com notícias. Dona Antônia estava estabilizada, mas o quadro ainda inspirava cuidados. A equipe faria plantão especial durante a madrugada, monitorando qualquer alteração. "Posso vê-la?" perguntou Gabriel. "Brevemente. Ela está sedada, mas teve momentos de lucidez antes de dormirmos." No quarto, a visão de Dona Antônia cercada por máquinas era perturbadora. Mesmo medicada, seu rosto tinha uma expressão tensa, como se lutasse internamente contra algo além da doença física. Gabriel aproximou-se e, num gesto inusitado para alguém que evitava contato físico, tomou a mão da idosa entre as suas. "Fique boa, Dona Antônia. Mariazinha precisa muito da senhora. E, de alguma forma estranha, eu também preciso." Para sua surpresa, a idosa abriu levemente os olhos. Por um instante, pareceu desorientada. Mas então, seu olhar fixou-se em Gabriel com uma lucidez inesperada. "Você", murmurou com voz fraca, "tem os mesmos olhos dele, do homem que tirou tudo de nós." Gabriel sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe físico. Mesmo em seu estado debilitado, Dona Antônia havia feito a conexão que ele tentava ignorar. De fato, nas antigas fotografias da Santos Importadora, estava ao lado de Benedito, o jovem ambicioso que trairia a confiança do mentor. Antes que pudesse responder, a idosa voltou a adormecer, os sedativos finalmente fazendo efeito. Gabriel deixou o quarto com o coração pesado e encontrou Mariazinha ainda dormindo na sala de espera. Com cuidado para não acordá-la, carregou-a até um sofá mais confortável e cobriu-a com seu próprio casaco. Dirigiu-se então à capela do hospital, um pequeno espaço ecumênico no térreo. Estava vazia àquela hora da noite. Gabriel não frequentava igrejas havia décadas, não se considerava um homem religioso, mas naquele momento sentia necessidade de um espaço de reflexão. Sentou-se no último banco e, pela primeira vez em mais de 20 anos, chorou. Chorou pelo homem que havia traído, pela família que havia destruído, por todas as pessoas que havia machucado em sua escalada rumo ao poder. Chorou pela criança que havia sido um dia, idealista, sonhadora, antes que a ambição corroesse sua alma. Em meio às lágrimas, tirou do bolso a foto de Benedito Santos. O rosto digno do antigo mentor parecia fitá-lo através do tempo, não com raiva ou acusação, mas com uma espécie de tristeza compreensiva. "Me perdoe", sussurrou Gabriel para a imagem. "Por favor, me perdoe." Quando deixou a capela, horas depois, algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. Não era apenas culpa ou remorso, era a certeza absoluta de que o restante de sua vida seria dedicado a reparar o mal que havia causado, começando por Mariazinha e Dona Antônia, mas não terminando nelas. O sol começava a nascer quando Gabriel retornou à sala de espera. Mariazinha ainda dormia, a expressão finalmente serena. Sentou-se ao lado dela, contemplando o novo dia que se anunciava pela janela. Um novo dia, uma nova chance, uma possibilidade de redenção que não merecia, mas que agarraria com todas as forças. Amanhã trouxe boas notícias.
Dona Antônia havia passado por uma noite estável, respondendo bem ao tratamento intensivo. Quando Gabriel e Mariazinha entraram no quarto, encontraram a idosa sentada na cama, o semblante cansado, mas significativamente melhor que no dia anterior. Vó! A menina correu para abraçar a avó, tomando cuidado com os tubos e monitores ainda conectados. Você está melhor mesmo? Dona Antônia sorriu fracamente, acariciando os cabelos da neta. Estou sim, meu anjo. Essa velhinha aqui é mais forte do que parece. Seus olhos encontraram os de Gabriel, parado discretamente próximo à porta. Havia algo diferente no olhar da idosa. Não era mais a desconfiança ou a mágoa do dia anterior, mas algo mais complexo, uma mistura de aceitação relutante e curiosidade. Bom dia, Dona Antônia, cumprimentou ele, aproximando-se cautelosamente. É bom vê-la melhor. O doutor disse que foi por pouco, respondeu ela com voz ainda fraca. Se não fosse o tratamento rápido, eu não estaria aqui hoje. As palavras pairaram no ar como um agradecimento não pronunciado. Gabriel assentiu em silêncio, compreendendo o que ficara implícito. Entre eles havia agora um pacto silencioso. O passado não estava esquecido, mas havia uma trégua em nome de Mariazinha. Trouxe café da manhã para nós, disse Gabriel, colocando sobre a mesa auxiliar um pacote da melhor padaria da cidade. O médico disse que a senhora já pode comer normalmente. Enquanto Mariazinha abria animadamente o pacote, revelando pães, bolos e frutas frescas, Gabriel recebeu uma mensagem no celular. Era seu motorista, informando que o apartamento que havia mencionado estava pronto para receber Dona Antônia e Mariazinha assim que tivessem alta. Tio Gabriel, o senhor vai comer com a gente? Perguntou a menina, já montando um pequeno sanduíche para a avó. Havia algo na naturalidade com que Mariazinha o incluía em pequenos momentos cotidianos que tocava Gabriel profundamente. Em seu mundo de negócios implacáveis, as pessoas se aproximavam por interesse, não por genuíno desejo de compartilhar. Vou sim, um pouquinho. Ele sentou-se na cadeira próxima à cama. Mas depois preciso resolver algumas coisas no escritório. Mariazinha assentiu com a seriedade de quem compreende responsabilidades adultas. O senhor tem que trabalhar muito porque é importante, né? A pergunta inocente provocou uma reflexão amarga em Gabriel. Importante? Ele havia passado anos acreditando que sua importância era medida pelo tamanho de sua fortuna, pelo número de empresas que controlava, pelos políticos e celebridades que atendiam suas ligações. Agora, diante daquela criança que oferecera seu último pão a um estranho, todos esses marcadores de sucesso pareciam vazios. Na verdade, respondeu com honestidade surpreendente, acho que não sou tão importante assim. Dona Antônia ergueu as sobrancelhas, surpresa com a confissão. Não fala isso, tio Gabriel, protestou Mariazinha. O senhor é super importante, salvou minha avó, me comprou roupas novas e até vai emprestar uma casa pra gente. Gabriel sorriu diante da lógica simples da menina. Obrigado, Mariazinha. Isso significa muito vindo de você. Após o café compartilhado, Gabriel deixou o hospital com uma nova missão em mente. Não se dirigiu ao seu escritório no arranha-céu espelhado do centro financeiro, mas a um destino muito mais modesto, o Arquivo Público Municipal. No Departamento de Documentação Histórica, um funcionário sonolento levantou os olhos quando Gabriel solicitou acesso aos registros de falências empresariais de 10 anos atrás, especificamente o caso Santos Importadora. Esse material está arquivado no depósito externo, informou o funcionário, ajustando os óculos para enxergar melhor o visitante distinto. Vai demorar alguns dias para localizarmos. Gabriel colocou seu cartão sobre o balcão. Sou Gabriel Pires e preciso desses documentos hoje. Qualquer custo adicional será coberto por mim. O nome causou o efeito esperado. Em menos de uma hora, Gabriel estava numa sala privativa, rodeado por caixas empoeiradas contendo o histórico completo do caso.
documentos judiciais, reportagens da época, avaliações periciais. Mergulhou na leitura, revivendo com novos olhos o esquema que havia arquitetado. Cada página confirmava sua culpa, mas também revelava algo que não esperava. Várias pessoas haviam defendido Benedito Santos, insistindo em sua inocência. Ex-funcionários, fornecedores, até mesmo concorrentes, atestaram seu caráter ilibado. Mas a evidência fabricada por Gabriel havia sido devastadora demais. Entre os documentos, encontrou também recortes sobre o que acontecera após a falência. Benedito havia morrido 6 meses depois, oficialmente de ataque cardíaco, mas as entrelinhas das reportagens sugeriam um homem que perdera a vontade de viver. Sua filha, mãe de Mariazinha, havia lutado por anos para limpar o nome do pai, até sucumbir a uma doença prolongada, agravada pelo estresse e condições precárias. A realidade das vidas destruídas por sua ambição atingiu Gabriel com força total. Não era apenas Benedito. Eram famílias inteiras de funcionários que perderam empregos, fornecedores que quebraram, uma comunidade que dependia da empresa. Uma reação em cadeia de miséria que sua consciência havia convenientemente ignorado durante anos. Quando deixou o arquivo, horas depois, Gabriel havia tomado uma decisão. Não bastava ajudar Mariazinha e Dona Antônia. Era preciso restaurar a verdade, não importando o custo pessoal. Seu próximo destino foi a mansão vazia onde teoricamente morava. A propriedade imponente, com seus jardins manicurados e decoração impessoal escolhida por um designer renomado, nunca pareceu tão fria e sem vida. Gabriel raramente passava tempo ali. Preferia o apartamento no centro, mais próximo do escritório, ou suas propriedades no exterior. Entrou no escritório particular e, pela primeira vez em anos, abriu o cofre escondido atrás de uma pintura abstrata caríssima. Dentro, além de documentos importantes e joias de família, estava uma pasta vermelha que não abria há quase uma década. A pasta continha as provas originais de sua fraude contra Benedito, documentos falsificados, comprovantes de pagamentos ilícitos, o plano detalhado da operação que destruíra a Santos Importadora. Havia guardado aquilo como um tipo doentio de troféu, ou talvez como garantia, caso algum dos poucos cúmplices tentasse um dia chantageá-lo. Agora, aqueles papéis representavam sua chance de redenção. Guardou a pasta na maleta e, antes de sair, olhou ao redor para os símbolos de riqueza que o cercavam. Os quadros de artistas consagrados, os objetos de decoração exclusivos, os móveis de design, tudo parecia subitamente sem sentido, como cenografia barata de uma vida que nunca foi verdadeiramente sua. Quando retornou ao hospital no final da tarde, Gabriel encontrou uma cena que não esperava. Sua mansão era enorme e sempre vazia, sem crianças ou vida. Mas aquele quarto de hospital, pequeno e funcional, transbordava de uma energia que nunca havia experimentado. Mariazinha corria pelos corredores imensos do quarto de hospital improvisado, brincando de pega-pega com 2 outras crianças internadas. Dona Antônia, sentada na cama, supervisionava a brincadeira com um sorriso genuíno que parecia rejuvenescê-la. Enfermeiras passavam e acenavam, já familiarizadas com a alegria contagiante da menina. Quando Mariazinha o avistou, correu em sua direção com os braços abertos. "Tio Gabriel, você voltou!" O abraço espontâneo pegou Gabriel desprevenido. Por um instante ficou imóvel, sem saber como reagir. Não estava acostumado a demonstrações físicas de afeto, especialmente de crianças. Seu próprio filho, agora adulto e distante após o divórcio amargo, raramente o abraçara mesmo quando pequeno. Lentamente, Gabriel retribuiu o abraço, sentindo uma emoção estranha e quase esquecida se espalhar pelo peito. Era como se um gelo interno começasse a derreter após décadas congelado. "Trouxe algumas coisas para vocês", disse ele, mostrando as sacolas que carregava.
Havia roupas novas para Mariazinha e Dona Antônia, livros infantis, material de desenho e até um pequeno tablet com jogos educativos já instalados. Os olhos da menina brilharam diante dos presentes, mas o que realmente a encantou foi um urso de pelúcia simples, quase idêntico ao seu velho companheiro desgastado que ficara na favela. "Ele parece o Pedrinho!" exclamou, abraçando o urso novo. "Agora tenho 2 amigos ursos." "Na verdade," corrigiu Gabriel com gentileza, "esse é o irmão do Pedrinho que estava perdido e veio encontrar a família." A interpretação fez Mariazinha rir, encantada com a história improvisada. Dona Antônia observava a cena com um misto de gratidão e cautela, como quem ainda não confia totalmente, mas está disposta a dar uma chance. Naquela noite, depois que Mariazinha adormeceu no sofá do quarto, Gabriel e Dona Antônia tiveram sua primeira conversa verdadeiramente honesta. "Por que está fazendo tudo isso?" perguntou a idosa sem rodeios. "A culpa não a paga com presentes ou dinheiro." Gabriel assentiu, aceitando a dureza justa das palavras. "Sei que não. Não estou tentando comprar perdão, Dona Antônia." "Então o que quer?" "Uma chance de consertar pelo menos parte do mal que causei." Ele respirou fundo, antes de continuar. "Tenho aqui comigo provas que podem limpar definitivamente o nome de seu pai. Vou entregá-las às autoridades competentes, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências legais." A idosa arregalou os olhos, genuinamente surpresa. "O senhor faria isso? Mesmo podendo ir para a cadeia?" "Sim, é o mínimo que devo a Benedito e sua família." Ele hesitou antes de acrescentar: "E a mim mesmo." Um silêncio pesado pairou entre eles. Finalmente, Dona Antônia falou, sua voz carregando o peso de décadas de sofrimento. "Não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente o que o senhor fez com meu pai. Ele morreu achando que ninguém acreditava em sua inocência, que uma vida inteira de trabalho honesto não significava nada." Ela fez uma pausa, os olhos marejados. "Mas sei que meu pai não iria querer que eu vivesse de rancor. Por Mariazinha, estou disposta a aceitar sua ajuda e dar uma chance para essa redenção que busca." As palavras, embora duras, continham uma oferta de paz que Gabriel não esperava receber tão cedo. Ele assentiu em silêncio, sentindo o peso e o valor daquela concessão. "Obrigado. Prometo que não vai se arrepender." 3 dias depois, Dona Antônia recebeu alta hospitalar. Conforme prometido, Gabriel as levou para um apartamento confortável em um bairro seguro da cidade. O lugar, embora luxuoso pelos padrões da maioria das pessoas, era modesto comparado às propriedades extravagantes do empresário. Uma escolha deliberada para não intimidar suas novas protegidas. O primeiro jantar no novo lar ficou marcado na memória de Gabriel como um divisor de águas em sua vida. A mesa estava posta com simplicidade pelo serviço de catering que havia contratado. Mariazinha, vestida com roupas novas, mas ainda usando seu velho colar de contas coloridas, um presente da mãe, parecia uma princesa em um conto de fadas, maravilhada com cada detalhe do apartamento. Antes que começassem a comer, a menina segurou as mãos da avó e de Gabriel, formando um círculo. "Precisamos agradecer", anunciou com seriedade. "Vó sempre diz que a gente tem que agradecer antes de comer, mesmo quando não tem quase nada no prato." Gabriel, desacostumado a rituais religiosos de qualquer tipo, sentiu-se estranhamente tocado pela simplicidade da fé infantil. Baixou a cabeça enquanto Mariazinha recitava uma oração de agradecimento aprendida com a avó, mencionando explicitamente o anjo da guarda que mandou o tio Gabriel para ajudá-las. Aquele momento simples de gratidão sincera afetou Gabriel mais profundamente que qualquer reunião de negócios milionária ou festa extravagante de sua vida anterior. Havia ali uma autenticidade que o dinheiro não podia comprar, uma conexão humana que sua existência calculista havia negligenciado por décadas.
Durante o jantar, Gabriel observou como Mariazinha comia com educação cuidadosa, claramente ensinada pela avó a valorizar cada alimento. Dona Antônia, por sua vez, parecia dividida entre o prazer de ver a neta feliz e o desconforto de depender da generosidade do homem que havia destruído sua família. "Tio Gabriel", perguntou Mariazinha, enquanto saboreava a sobremesa, "onde estão as pessoas da sua família?" A pergunta inocente atingiu um ponto sensível. Gabriel hesitou, considerando uma resposta evasiva, mas algo naquele ambiente o fez optar pela verdade. "Não tenho muita família, Mariazinha. Meus pais faleceram há anos. Tenho um filho, Renato, mas ele mora no exterior e não nos falamos muito." "Por quê?" "Porque eu fui um pai muito ocupado. Passei tanto tempo trabalhando que perdi momentos importantes da vida dele. Quando percebi, já era tarde demais. Ele cresceu sem me conhecer de verdade." Mariazinha ponderou a resposta com seriedade surpreendente para sua idade. "O senhor pode ligar para ele, falar que está arrependido." A simplicidade da solução proposta pela criança quase fez Gabriel sorrir. Se ao menos os problemas adultos pudessem ser resolvidos com um simples telefonema de desculpas. Não é tão simples, pequena. Às vezes, quando machucamos as pessoas por muito tempo, elas deixam de acreditar em nossas palavras. "Então mostra com atitudes", sugeriu ela, repetindo claramente algo que ouvira da avó. "Vó sempre diz que palavras o vento leva, mas atitudes ficam." Dona Antônia observava o diálogo com interesse discreto, como se visse pela primeira vez o homem por trás da fachada do empresário poderoso. Aquela noite foi apenas o começo de uma transformação que ninguém poderia prever. Nos dias que se seguiram, Gabriel continuou conduzindo seus negócios, mas com uma nova perspectiva. A primeira mudança drástica veio quando convocou seu advogado de confiança para formalizar a criação de um fundo substancial em nome de Mariazinha. "Estou transferindo 30% de meus ativos para este fundo", informou ao advogado atônito. "Quero que seja gerido por curadores independentes com instruções específicas sobre como e quando Mariazinha poderá acessá-lo." 30%? "Estamos falando de centenas de milhões", protestou o advogado. "Por que não apenas estabelecer uma pensão generosa para a menina? Isso é completamente desproporcional para uma criança que você mal conhece." Gabriel manteve-se irredutível. "Não é desproporcional para a neta de um homem cuja vida e legado eu destruí. Além disso, parte significativa desses recursos virá justamente dos ativos que adquiri ilegalmente da Santos Importadora. Estou apenas devolvendo o que nunca foi legitimamente meu." A notícia da incomum transferência de patrimônio não demorou a vazar nos círculos financeiros. Rumores sobre a sanidade mental de Gabriel Pires começaram a circular, impactando as ações de suas empresas. Investidores ligavam preocupados, o conselho administrativo convocou reuniões de emergência. Em meio a essa turbulência profissional, Gabriel encontrava um estranho porto seguro na rotina que estabelecera com Mariazinha e Dona Antônia. Visitava-as diariamente, muitas vezes jantando no apartamento modesto, em vez de frequentar os restaurantes estrelados de sua agenda anterior. Foi durante um desses jantares que Mariazinha fez outro pedido que mudaria os rumos da história. "Tio Gabriel, eu posso ir na escola de novo? Faz 2 semanas que não vou e tô com saudade dos meus amigos." A pergunta aparentemente simples abriu um novo capítulo. Gabriel investigou e descobriu que a escola pública frequentada por Mariazinha ficava na periferia, com infraestrutura precária e altos índices de evasão. Sem consultar ninguém, matriculou a menina na mais prestigiada instituição de ensino da cidade, o mesmo colégio internacional que seu filho frequentara na infância. O primeiro dia de Mariazinha na nova escola foi um contraste doloroso entre 2 mundos.
A menina, mesmo com uniforme novo e material completo, sentia-se deslocada entre crianças que chegavam em carros importados com motoristas particulares. Quando Gabriel foi buscá-la no final do dia, encontrou-a sentada sozinha na escada da entrada, os olhos marejados tentando conter o choro. "O que aconteceu, pequena?" perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Eles riram do meu jeito de falar", confessou Mariazinha em voz baixa. "Uma menina disse que eu era a mendiga adotada por caridade e que não devia estar aqui." Algo primitivo despertou em Gabriel. Uma fúria protetora que nunca havia sentido antes, nem mesmo por seu próprio filho. Seu primeiro impulso foi confrontar imediatamente a direção da escola, exigir punições, usar seu poder para esmagar quem havia magoado Mariazinha. Mas então viu o olhar da menina. Não havia apenas tristeza ali. Havia também uma dignidade silenciosa que o impressionou. Ela não queria vingança ou escândalo. "Quer voltar para sua escola antiga?" perguntou com gentileza. Mariazinha refletiu por um momento antes de responder. "Não. Vó sempre diz que coisas boas nunca vêm fácil. Quero ficar e mostrar para eles que tenho valor." A resposta madura surpreendeu Gabriel. Aquela criança de 9 anos demonstrava mais sabedoria e resiliência que muitos adultos que conhecia. "Tem certeza? Não precisa provar nada a ninguém." "Tenho sim." Ela enxugou discretamente uma lágrima. "Mas o senhor pode me ajudar com o jeito de falar? Para eles não rirem mais?" A pergunta partiu o coração de Gabriel. Em vez de dar uma resposta imediata, ele se sentou ao lado dela na escada, ignorando os olhares curiosos dos seguranças e outros pais. "Sabia que quando eu era pequeno, também falava diferente dos outros meninos da escola cara onde meu pai me colocou?" Os olhos de Mariazinha se arregalaram de surpresa. "Verdade? Verdade. Meu pai era um comerciante que juntou dinheiro com muito esforço. Quando ficou rico, me colocou na melhor escola que encontrou. No primeiro dia, os outros meninos riram do meu sotaque do interior." "E o que o senhor fez?" Gabriel sorriu tristemente. "Algo que não me orgulho. Mudei completamente meu jeito de falar, de me vestir, de me comportar. Fingi ser alguém que não era para ser aceito. E, no processo, esqueci quem eu realmente era." Mariazinha ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. "Por isso digo, pequena, pode aprender coisas novas, melhorar seu vocabulário, conhecer outras formas de se expressar. Isso é crescimento. Mas nunca, jamais tenha vergonha de quem você é e de onde veio. Sua história é linda e cheia de coragem." A menina refletiu sobre aquelas palavras antes de abraçá-lo espontaneamente. "Obrigada, tio Gabriel. Acho que entendi." No caminho para casa, Gabriel tomou mais uma decisão impulsiva. Em vez de levá-la diretamente ao apartamento, fez um desvio até o maior parque de diversões da cidade. A surpresa iluminou o rosto de Mariazinha, apagando instantaneamente as mágoas do dia difícil. Durante horas, o poderoso empresário esqueceu reuniões, chamadas e compromissos para simplesmente ser o companheiro de aventuras de uma menina de 9 anos. Juntos, enfrentaram a montanha-russa, onde Gabriel descobriu seu próprio medo de altura. Saborearam o algodão doce, jogaram em barracas de prêmios e riram como há muito tempo nenhum dos dois fazia. Em um momento mágico no carrossel, Gabriel experimentou algo que havia esquecido, a alegria pura e simples do momento presente. Observando o sorriso radiante de Mariazinha no cavalinho colorido, sentiu uma plenitude que nenhuma aquisição milionária jamais lhe proporcionara. Fotógrafos de um tabloide local, que seguiam discretamente o empresário há dias intrigados com seu comportamento incomum, capturaram o momento. A imagem do poderoso e sempre sisudo Gabriel Pires, sorrindo abertamente, enquanto acompanhava uma criança simples no carrossel, seria capa de revistas no dia seguinte, alimentando ainda mais os rumores sobre sua suposta crise existencial. Mas Gabriel já não se importava com a opinião pública ou com as especulações sobre sua saúde mental.
Pela primeira vez em décadas, sentia-se autêntico, presente, vivo, como se estivesse despertando de um longo sono. O verdadeiro teste de sua transformação, porém, viria na manhã seguinte, durante a reunião extraordinária do conselho de sua empresa principal. Acionistas importantes haviam voado de diferentes partes do mundo, alarmados com os rumores e quedas nas ações. No salão de reuniões do último andar de seu arranha-céu corporativo, Gabriel enfrentou olhares acusatórios e expressões preocupadas. No centro da mesa, exemplares de jornais e revistas exibiam as fotos dele com Mariazinha no parque, ao lado de manchetes sensacionalistas. Magnata em crise, o estranho caso de Gabriel Pires, de tubarão a babá, a nova vida do homem mais duro dos negócios. Precisamos de explicações, Gabriel, iniciou o presidente do conselho, um velho conhecido dos tempos em que ambos escalavam a hierarquia corporativa, pisando em quem fosse necessário. O que significam essas transferências patrimoniais massivas? Quem é essa criança? Por que está agindo de forma tão irracional? Gabriel observou cada rosto ao redor da mesa. Homens e mulheres com quem compartilhara anos de estratégias agressivas, aquisições hostis, manobras legais no limite da ética. Pessoas que admiravam justamente sua frieza calculista e determinação implacável. Em vez de se defender imediatamente, abriu sua pasta e distribuiu cópias de um documento. Este é o relatório completo sobre um caso que muitos de vocês conhecem apenas superficialmente. A aquisição dos ativos da Santos Importadora há 10 anos. O que não sabem é que essa aquisição foi baseada em fraudes que eu pessoalmente orquestrei. Um burburinho chocado percorreu a sala. Gabriel continuou, sua voz firme. Falsifiquei documentos, subornei fiscais, destruí a reputação de um homem honesto para conseguir o que queria. O resultado foi a ruína financeira dele, seguida por sua morte prematura e, anos depois, o falecimento de sua filha, deixando uma menina órfã. Por que está trazendo isso à tona agora? Questionou uma acionista importante, visivelmente desconfortável. São águas passadas, negócios são negócios, porque essa menina nas fotos é a neta de Benedito Santos. Por uma coincidência que não consigo explicar, nossos caminhos se cruzaram. E agora pretendo compensar financeiramente todas as famílias prejudicadas por nossas práticas fraudulentas ao longo dos anos, começando por ela. A reunião transformou-se em caos. Alguns conselheiros gritavam sobre responsabilidades fiduciárias e possíveis processos de acionistas. Outros ameaçavam renunciar. Alguns poucos permaneciam em silêncio calculista, avaliando como tirar vantagem da situação. Vocês não entendem, disse Gabriel quando conseguiu retomar a palavra. Não estou pedindo permissão, estou informando uma decisão já tomada. A partir de hoje, este grupo operará com total transparência e responsabilidade social. Aqueles que não concordarem são livres para vender suas participações. Ao final da reunião tempestuosa, quando a sala já estava quase vazia, um dos conselheiros mais antigos, um homem que raramente se manifestava nas discussões, aproximou-se de Gabriel. Meu pai cometeu suicídio quando perdi tudo na bolsa durante a grande crise, revelou em voz baixa. Nunca contei a ninguém. Enterrei essa dor e segui em frente, tornando-me tão implacável quanto o sistema que o destruiu. Fez uma pausa significativa. Talvez você esteja certo. Talvez precise haver outro caminho. Era apenas uma voz entre muitas contrárias, mas para Gabriel representava um início, a possibilidade de que sua transformação pessoal pudesse inspirar mudanças além de si mesmo. Quando deixou o prédio naquela tarde, uma pequena multidão de repórteres o aguardava. Flashes disparavam, perguntas eram gritadas simultaneamente. Em vez de ignorá-los como de costume, Gabriel parou e fez um breve pronunciamento. Sim, conheci uma criança que mudou minha perspectiva. Não estou tendo um colapso nervoso.
Estou simplesmente tentando ser uma pessoa melhor e corrigir erros do passado. É tudo o que tenho a dizer. As especulações explodiram, mas Gabriel já não se importava. Dirigiu-se diretamente ao apartamento onde Mariazinha o esperava para ajudá-la com a lição de casa, conforme havia prometido. Aquela tarefa simples agora parecia infinitamente mais importante que qualquer negociação milionária. No caminho, recebeu uma ligação que não esperava. Seu filho Renato, que não falava com ele há quase 2 anos, estava curioso sobre as notícias que circulavam sobre o pai. "É verdade que você adotou uma menina de favela?" perguntou sem rodeios, o tom oscilando entre ironia e genuína perplexidade. "Não a adotei oficialmente, mas sim, estou ajudando ela e a avó", respondeu Gabriel com simplicidade. "Por quê? Você nunca se interessou por caridade. Nunca teve tempo nem para seu próprio filho." A mágoa evidente nas palavras atingiu Gabriel profundamente. "Você tem razão, Renato. Fui um pai ausente e egoísta. E não há desculpa para isso." Fez uma pausa antes de continuar. "Mas as pessoas podem mudar mesmo tarde. Estou tentando." O silêncio do outro lado da linha era pesado de significados não ditos. Finalmente, Renato respondeu: "Vou estar em São Paulo na próxima semana. Talvez possamos tomar um café." Era uma pequena abertura, uma brecha minúscula na muralha de ressentimento construída ao longo de anos. Para Gabriel, significava mais que qualquer contrato milionário. "Adoraria", respondeu com sinceridade, que surpreendeu a ambos. Ao chegar ao apartamento, encontrou uma cena que jamais imaginou em sua vida anterior. Mariazinha havia preparado um pequeno escritório na mesa da sala, com cadernos organizados, lápis coloridos alinhados e 2 xícaras de chocolate quente. "Montei tudo para a gente estudar, tio Gabriel", anunciou orgulhosa. "Vó disse que podia usar a mesa grande." Dona Antônia observava discretamente da cozinha, ainda desconfiada, mas gradualmente aceitando a transformação genuína que testemunhava no homem que destruíra sua família. Naquela tarde comum, ajudando uma criança com problemas de matemática básica, o bilionário Gabriel Pires encontrou um sentido que décadas de acumulação de riqueza não haviam proporcionado. E quando Mariazinha, após finalmente compreender frações, abraçou-o espontaneamente sussurrando: "Obrigada por ter paciência comigo." Ele soube que o verdadeiro valor nunca esteve nos números de suas contas bancárias. A redenção, descobriu Gabriel, não vinha em gestos grandiosos ou transferências milionárias, mas no olhar inocente de uma criança que, contra todas as probabilidades, acreditava em sua capacidade de ser melhor do que seu pior erro. A notícia sobre o bilionário Gabriel Pires e sua improvável relação com uma menina de favela se espalhou como fogo em palha seca. Na manhã seguinte à reunião do conselho, sua mansão foi cercada por repórteres, fotógrafos e curiosos. Vans de emissoras de TV bloqueavam a entrada, enquanto helicópteros sobrevoavam a propriedade em busca de imagens exclusivas. Gabriel observava tudo de dentro do carro blindado, estacionado a uma distância segura. Mariazinha, sentada ao seu lado no banco traseiro, arregalou os olhos diante da confusão. "São todos esses repórteres por sua causa, tio Gabriel?" "Infelizmente, sim. Pessoas ricas fazendo coisas boas viram notícia neste país", respondeu com amargura. "Vamos para outro lugar. Não quero que você passe por isso." O motorista deu meia volta discretamente, afastando-se do tumulto. No caminho para o apartamento onde Dona Antônia aguardava, Gabriel recebeu uma ligação alarmante de seu diretor financeiro. "Os acionistas estão em pânico. 3 parceiros comerciais já cancelaram contratos, alegando instabilidade da empresa. As ações caíram 12% só esta manhã." Gabriel desligou sem demonstrar preocupação, mas a realidade o atingia com força. Seu império começava a desmoronar.
A reputação de frieza calculista, que demorara décadas para construir, estava sendo substituída pela imagem de um homem emocionalmente instável, algo imperdoável no mundo dos grandes negócios. No dia seguinte, a situação piorou. Tabloides publicaram manchetes sensacionalistas: sequestro da mendiga, milionário enlouquecido, a estratégia por trás da caridade. Alguns veículos insinuavam que Gabriel usava Mariazinha como parte de uma elaborada estratégia de marketing. Outros sugeriam distúrbios psicológicos. Advogados do Conselho Tutelar apareceram no apartamento exigindo verificar as condições em que a menina estava vivendo. Mariazinha, que havia acabado de retornar da escola, onde continuava enfrentando bullying, chorou ao ver os estranhos de paletó questionando sua avó. Por que estão fazendo isso? O tio Gabriel só ajudou a gente, protestou ela entre lágrimas. Gabriel chegou no meio da inspeção, encontrando Dona Antônia pálida e Mariazinha agarrada ao novo urso de pelúcia como se fosse um escudo. O que está acontecendo aqui? Exigiu saber a antiga autoridade, voltando à sua voz. Senhor Pires, recebemos denúncias sobre a situação irregular da menor, explicou o representante do conselho. O senhor não tem guarda legal nem parentesco. Há suspeitas sobre suas intenções. Aquelas palavras atingiram Gabriel como um soco. Pela primeira vez em sua vida, suas ações genuinamente altruístas estavam sendo distorcidas e questionadas, enquanto seus crimes reais do passado permaneciam ocultos. A ironia era cruel. Uma audiência foi marcada para a semana seguinte. Gabriel contratou os melhores advogados do país, mas sabia que isso não bastaria. Era preciso uma medida drástica para proteger Mariazinha e Dona Antônia do circo midiático que se formava. Precisamos ir para um lugar seguro, anunciou naquela noite, durante um jantar nervoso no apartamento. Tenho uma casa no interior, afastada de tudo. Ninguém nos encontrará lá enquanto resolvemos esta situação. Dona Antônia, que havia resistido a muitas das ofertas de Gabriel, desta vez concordou prontamente. O assédio dos repórteres e a humilhação da inspeção do Conselho Tutelar haviam sido demais para ela. Partiram na madrugada seguinte, quando os jornalistas que monitoravam o prédio finalmente desistiram. O motorista de confiança de Gabriel dirigiu por estradas secundárias até uma fazenda isolada, cercada por montanhas e uma densa vegetação protetora. A propriedade, adquirida anos antes como investimento e raramente visitada por Gabriel, revelou-se um refúgio perfeito. A casa principal era simples pelos padrões do empresário, mas luxuosa para Mariazinha, que nunca havia visto tanto espaço e natureza reunidos. Olha quantas árvores, vó, e tem cavalos, exclamou a menina, momentaneamente esquecendo os problemas recentes. Nos dias que se seguiram, enquanto seus advogados trabalhavam na cidade, Gabriel experimentou um estilo de vida completamente diferente. Pela manhã, acompanhava Mariazinha em explorações pela propriedade. À tarde, ajudava-a com estudos remotos, usando material que seus assistentes haviam preparado. À noite, os três jantavam juntos na varanda, observando o céu estrelado que a poluição da cidade nunca permitia ver. Gabriel continuava administrando seus negócios à distância, mas algo havia mudado fundamentalmente em suas prioridades. As crises que antes o manteriam acordado agora pareciam distantes e menos importantes que o sorriso de Mariazinha ao aprender a andar a cavalo ou a recuperação visível de Dona Antônia no ar puro do campo. Numa tarde particularmente significativa, enquanto caminhavam pela propriedade, Mariazinha fez uma pergunta que ninguém havia ousado formular. Tio Gabriel, o senhor vai ser meu pai agora? A pergunta inocente pegou Gabriel desprevenido. Por que pergunta isso, pequena? Porque na escola, antes de virmos para cá, uma menina disse que o senhor só está cuidando de mim porque quer parecer bonzinho para os outros. Mas eu disse que não é verdade. Ela parou de caminhar, olhando-o com seriedade desconcertante.
Não é verdade, né? Gabriel ajoelhou-se para ficar na altura dela, sentindo o peso daquela confiança infantil. Não, Mariazinha, não é verdade. Estou cuidando de você porque... Hesitou, buscando palavras para explicar algo que ele mesmo ainda estava compreendendo. Porque você me ensinou algo muito importante quando dividiu seu pão comigo naquele banco de praça. O quê? Que a verdadeira riqueza não está nas coisas que temos, mas em quem nos tornamos quando ajudamos os outros. A resposta pareceu satisfazer Mariazinha, que retomou a caminhada saltitante. Para Gabriel, porém, a pergunta sobre paternidade continuou ecoando. Seria possível? Teria ele o direito depois de tudo que fizera? O destino respondeu da forma mais inesperada. Na véspera da audiência com o Conselho Tutelar, Gabriel recebeu uma visita que ninguém esperava. Seu filho Renato. O jovem de 25 anos havia rastreado a localização do pai através de contatos na empresa. Chegou sem avisar, dirigindo seu próprio carro pela estrada de terra que levava à fazenda. O encontro entre pai e filho, após quase 2 anos sem se verem, foi inicialmente tenso. Conversaram formalmente na varanda, enquanto Mariazinha e Dona Antônia permaneciam discretamente no interior da casa. Os jornais estão cheios de teorias sobre seu colapso emocional, comentou Renato com ironia cautelosa. Fiquei preocupado e curioso. Não tive colapso algum, respondeu Gabriel calmamente. Apenas despertei. A conversa progrediu lentamente. Décadas de distanciamento não se resolvem em minutos. Mas quando Mariazinha, incapaz de conter sua curiosidade, apareceu timidamente na varanda, algo inesperado aconteceu. Renato, que crescera como filho único privilegiado em meio à frieza emocional do pai, sentiu uma conexão imediata com aquela criança que, ironicamente, recebia do mesmo homem o afeto que ele nunca tivera. Então você é a famosa Mariazinha, disse com um sorriso genuíno. Sou Renato, filho do tio Gabriel. Você é grande igual ele, observou a menina, fazendo ambos rirem. Naquela noite, durante um jantar surpreendentemente harmonioso, Gabriel observou o filho interagindo naturalmente com Mariazinha, ensinando-a a jogar xadrez com paciência que herdara certamente da mãe, não dele. A cena provocou uma emoção agridoce, a percepção do pai que nunca fora, junto com a esperança do que ainda poderia ser. Quando Mariazinha finalmente foi dormir, Gabriel e Renato ficaram sozinhos na varanda, compartilhando um raro momento de honestidade. O que realmente aconteceu, pai? Por que essa menina? Por que agora? Gabriel respirou fundo e, pela primeira vez, contou ao filho toda a verdade. Sobre Benedito Santos, sobre a fraude que iniciara sua fortuna, sobre o encontro inesperado com Mariazinha e como ela, sem saber, era a neta do homem que ele destruíra. Minha vida inteira foi construída sobre mentiras, concluiu com voz cansada. Não posso desfazer o passado, mas talvez possa construir um futuro diferente. Renato permaneceu em silêncio por longos minutos, processando a confissão paterna. Amanhã é a audiência com o Conselho Tutelar, disse finalmente. Vou com você. 1 ano se passou desde a tempestuosa audiência com o Conselho Tutelar. O cenário agora era completamente diferente. Uma escola comunitária recém-construída na antiga favela do Jardim, transformada em um bairro com infraestrutura digna graças aos recursos do fundo criado por Gabriel para Mariazinha. Gabriel Pires, vestindo jeans e camisa simples em vez dos caros ternos italianos que antes o definiam, orientava um grupo de adolescentes em um projeto de empreendedorismo social. Seus cabelos, antes impecavelmente tingidos para esconder os fios grisalhos, agora exibiam naturalmente o sal e pimenta que combinava com as novas linhas de expressão em seu rosto. Não mais marcas de estresse, mas de sorrisos frequentes. Professor Gabriel, essa ideia de reciclagem pode mesmo virar um negócio? Perguntou um dos garotos,
anteriormente destinado ao tráfico antes do projeto social mudar sua trajetória. Com planejamento adequado, pode não apenas gerar renda, mas transformar o bairro, respondeu Gabriel com a mesma seriedade que antes dedicava a negociações milionárias. Quando a aula terminou, Gabriel caminhou pelas ruas pavimentadas do que antes era um labirinto de vielas enlameadas. Moradores o cumprimentavam pelo nome, sem a reverência temerosa que costumava acompanhar sua figura, mas com o respeito caloroso reservado a alguém que se tornara parte da comunidade. Seu destino era a pequena casa de 2 quartos, onde agora vivia com Mariazinha e Dona Antônia. Após a audiência que lhe concedeu a guarda compartilhada da menina com a avó, Gabriel surpreendeu a todos vendendo sua mansão e mudando-se para uma residência modesta no bairro revitalizado. Quero estar onde a vida real acontece, explicar aos poucos amigos que não o abandonaram após sua transformação. Ao chegar, encontrou Dona Antônia na cozinha, preparando o bolo de fubá preferido de Mariazinha para seu aniversário de 10 anos. A idosa, agora saudável e com um brilho revigorado nos olhos, ensinava pacientemente Gabriel a misturar os ingredientes na proporção correta. Não, Gabriel, assim você vai deixar o bolo solado, corrigiu ela com a familiaridade que só o tempo constrói. Tem que misturar devagar, com carinho. Gabriel sorriu, aceitando a orientação com humildade que teria sido impensável em sua antiga personalidade. A relação entre eles havia evoluído lentamente, do ressentimento justificável à aceitação relutante, até chegar a uma reconciliação silenciosa, baseada no amor compartilhado por Mariazinha. "Onde está nossa aniversariante?" perguntou ele, provando a massa do bolo com o dedo, como havia aprendido com Dona Antônia. "Foi com Renato comprar materiais para a festa. Aqueles 2 juntos são um perigo para o seu cartão de crédito", brincou a idosa. A menção a Renato trouxe um sorriso especial ao rosto de Gabriel. Seu filho, inicialmente cético sobre a transformação do pai, acabara sendo conquistado pela autenticidade da mudança. Agora, dividia seu tempo entre a carreira internacional e visitas frequentes ao Brasil, onde desenvolvia uma relação de irmão mais velho com Mariazinha. O telefone tocou, interrompendo o momento doméstico. Era o advogado de Gabriel, com notícias sobre o processo judicial que ele mesmo iniciara contra si. A confissão formal das fraudes cometidas contra Benedito Santos e outras vítimas de seus esquemas passados. O juiz aceitou o acordo, Gabriel, informou o advogado. Considerando a reparação financeira já realizada às famílias, seu trabalho comunitário comprovado e a limpeza do nome de Benedito Santos, você não enfrentará prisão. Apenas multas adicionais e a continuidade do serviço comunitário por 5 anos. Gabriel respirou fundo, uma sensação de alívio mesclada a uma estranha decepção. Parte dele sentia que merecia uma punição mais severa pelos anos de crimes corporativos. Obrigado pela notícia. E o mais importante, o nome de Benedito foi oficialmente limpo? Sim, a reabilitação póstuma foi concedida. Os jornais publicarão a retratação conforme solicitamos. Ao desligar, Gabriel encontrou o olhar de Dona Antônia fixo nele. A idosa havia ouvido o suficiente para entender. "O nome do meu pai está limpo agora", disse ela, não como pergunta, mas como constatação. "Está", confirmou Gabriel, como sempre deveria ter estado. Algo indefinível passou pelo rosto enrugado de Dona Antônia, uma mistura de alívio, tristeza e, finalmente, aceitação. "Sabe, Gabriel, passei anos alimentando raiva de quem destruiu meu pai. Imaginei que quando encontrasse essa pessoa, só sentiria ódio." Ela fez uma pausa, mexendo lentamente a massa do bolo. "Nunca pensei que poderia ver além do erro para enxergar a redenção." Aquelas palavras simples, vindas da mulher que mais direito tinha de odiá-lo, tocaram Gabriel profundamente. Não era exatamente perdão,
Ambos sabiam que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas era uma aceitação consciente do novo homem que ele lutava para se tornar. Obrigado, Dona Antônia. Isso significa mais do que a senhora imagina. A conversa foi interrompida pela chegada barulhenta de Mariazinha e Renato, carregados de sacolas coloridas e conversando animadamente sobre os preparativos da festa. Vó, tio Gabriel, olha quantas coisas legais a gente comprou. A menina, agora um pouco mais alta e com o rosto mais fino, perdendo as feições infantis, despejou o conteúdo das sacolas sobre a mesa. Balões, enfeites, pequenas lembrancinhas para os convidados. Acho que exageramos um pouquinho, admitiu Renato com um sorriso cúmplice para o pai. Mas aniversário de 10 anos só acontece uma vez na vida. Gabriel observou a cena com uma plenitude que nenhuma conquista empresarial jamais lhe proporcionara. Sua família, não de sangue, exceto por Renato, mas de escolha e redenção, reunida em torno de uma mesa simples, planejando uma celebração modesta pelos padrões de sua vida anterior, mas infinitamente mais significativa. Naquela tarde, enquanto ajudava a decorar a pequena sala para a festa, Gabriel recebeu outra ligação importante. O juiz responsável pelo processo de adoção finalmente tinha um veredito. A notícia era positiva. Após um ano de guarda compartilhada, avaliações psicológicas e visitas supervisionadas, o tribunal havia aprovado o pedido de adoção. Gabriel Pires seria oficialmente pai de Mariazinha, compartilhando a responsabilidade legal com Dona Antônia, que manteria seus direitos como avó. Quando contamos a ela? Perguntou a Dona Antônia, mal contendo a emoção. Hoje é dia de celebrar seus 10 anos. Amanhã falamos sobre o novo documento, decidiu a sábia idosa. A festa de aniversário foi um exemplo perfeito da nova vida que haviam construído. Nem a ostentação vazia dos tempos de bilionário, nem a escassez dos dias na favela. A casa simples, mas confortável, estava decorada com balões coloridos e faixas feitas à mão. Os convidados eram uma mistura peculiar. Colegas da escola de Mariazinha, vizinhos da comunidade, alguns antigos empregados que permaneceram leais a Gabriel e até mesmo 2 ex-executivos de suas empresas que, inspirados por sua transformação, haviam iniciado projetos sociais próprios. No momento do parabéns, com Mariazinha sorrindo radiante diante do bolo caseiro preparado pela avó, Gabriel sentiu uma emoção avassaladora. Há pouco mais de um ano, era um homem rico em bens, mas empobrecido de alma, incapaz de conectar-se verdadeiramente com outros seres humanos. Agora, materialmente mais modesto, mas espiritualmente mais rico, encontrava-se cercado por pessoas que o valorizavam não pelo seu poder ou dinheiro, mas por quem havia se tornado. Dias depois, uma nova surpresa aguardava Gabriel. Mariazinha foi selecionada para representar sua escola na apresentação de um projeto sobre heróis da vida real. Sentado na plateia ao lado de Dona Antônia e Renato, o ex-bilionário sentia o nervosismo típico de pais em apresentações escolares, uma experiência que havia perdido com o próprio filho. Quando chegou a vez de Mariazinha, ela subiu ao pequeno palco com uma confiança que contrastava com a menina tímida do banco da praça. Meu projeto é sobre heróis reais, não os de capa e poderes, começou ela com voz clara. Quero falar de pessoas que mudam para melhor quando enfrentam seus erros. O coração de Gabriel acelerou quando percebeu a direção da apresentação. Todo mundo acha que heróis nascem bons, mas os mais importantes são aqueles que aprendem a ser bons, continuou Mariazinha. Meu pai adotivo era um homem muito rico que construiu sua fortuna machucando outras pessoas, inclusive minha família. Um murmúrio percorreu a plateia. Embora a história de Gabriel fosse conhecida após sua confissão pública, ouvi-la da boca de uma criança de 10 anos tinha um impacto diferente. Mas um dia ele me viu chorando sozinha em um banco de praça e parou para ajudar. Ninguém mais tinha parado. A voz de Mariazinha embargou levemente. Ele não sabia quem eu era. Eu não sabia quem ele era.
Mas aquele encontro mudou nossas vidas para sempre. Com surpreendente maturidade, a menina narrou a jornada de Gabriel, do empresário inescrupuloso ao homem que abriu mão de tudo para fazer o certo, incluindo confessar seus crimes e enfrentar as consequências. Meu pai me ensinou que nunca é tarde para mudar, que pessoas ricas podem aprender com pessoas pobres, que pedir perdão é importante, mas mudar de verdade é mais importante ainda. Ao final da apresentação, não havia um olho seco na plateia. Gabriel, com lágrimas correndo livremente pelo rosto, foi o primeiro a se levantar para aplaudir. O exemplo de sua transformação, narrado pela perspectiva inocente, mas perspicaz de Mariazinha, havia tocado até mesmo os mais céticos. Nos meses que se seguiram, Gabriel recebeu convites inesperados de antigos colegas do mundo corporativo. Não para retornar aos negócios como antes, mas para compartilhar sua experiência em uma nova capacidade, como consultor de ética empresarial e responsabilidade social. Inicialmente relutante, acabou aceitando alguns convites selecionados, sempre com a condição de que parte dos honorários fosse direcionada a projetos sociais nas comunidades onde as empresas operavam. "O que acha disso, pequena?" perguntou a Mariazinha, enquanto analisavam juntos uma proposta particularmente interessante de uma multinacional. Seu pai voltando ao mundo empresarial, mas de um jeito diferente? A menina, que agora o chamava confortavelmente de pai, desde a oficialização da adoção, ponderou com a seriedade que a caracterizava. "Acho bom, desde que você não se esqueça de jantar em casa e me levar na escola." A simplicidade da resposta fez Gabriel rir. "Isso é uma promessa. Nunca mais vou colocar trabalho na frente da família." Em uma noite especial, exatamente 1 ano após o encontro no banco da praça, Gabriel surpreendeu Mariazinha com um passeio. Levou-a de volta àquele mesmo local onde tudo começou, agora revitalizado como parte das melhorias urbanas que seu fundo havia financiado. Sentados lado a lado no banco pintado de novo, observaram o movimento da cidade sob o céu estrelado. A praça, antes decadente, agora tinha brinquedos seguros, iluminação adequada e seguranças que garantiam um ambiente tranquilo para as famílias. "Foi aqui que você mudou minha vida", disse Gabriel, segurando a mão pequena da filha. "Foi aqui que você mudou a minha também", respondeu ela, com sabedoria além de seus anos. "Tio Gabriel." Quer dizer, pai", corrigiu-se com um sorriso, ainda se acostumando ao novo tratamento. "Você é feliz agora?" A pergunta simples provocou lágrimas nos olhos do homem. Feliz. Uma palavra que nunca havia associado verdadeiramente a si mesmo antes de conhecê-la. "Sim, Mariazinha, mais feliz do que jamais pensei que pudesse ser." E era verdade. Sua vida anterior, apesar de todos os privilégios materiais, havia sido uma constante busca por mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento, sem jamais encontrar satisfação. Agora, com recursos significativamente reduzidos, mas propósito abundante, finalmente conhecia a verdadeira riqueza. Algumas semanas depois, Gabriel recebeu em seu modesto escritório comunitário a visita de uma jornalista de uma importante revista. Inicialmente hesitante, aceitou a entrevista após Mariazinha insistir que outras pessoas podiam aprender com sua história. "Muitos chamam o que aconteceu de a Revolução Silenciosa de Gabriel Pires", comentou a jornalista, referindo-se ao movimento que seu exemplo havia inspirado, entre outros empresários. "O senhor realmente acredita que o mundo corporativo pode mudar?" Gabriel refletiu, antes de responder, olhando pela janela para a escola onde Mariazinha estudava, visível do outro lado da rua. "Acredito que pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade sobre si mesmas. E empresas são feitas de pessoas." Fez uma pausa significativa. "Aprendi com uma menina de 9 anos que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas na capacidade de fazer diferença positiva na vida de outros." A matéria, publicada semanas depois, destacava não apenas a transformação pessoal de Gabriel,
mas o impacto cascata que suas ações haviam provocado. O fundo criado para Mariazinha, gerido por curadores independentes, havia não apenas revitalizado a comunidade do jardim, mas estabelecido um modelo de desenvolvimento social que estava sendo replicado em outras áreas carentes. Mais significativo ainda, vários ex-competidores e colegas de Gabriel haviam seguido seu exemplo, criando seus próprios programas de responsabilidade social genuína, não como estratégia de marketing, mas como compromisso real com mudanças estruturais. Em uma noite comum, enquanto ajudava Mariazinha com a lição de casa na pequena sala de jantar de sua casa modesta, Gabriel percebeu uma verdade fundamental. A menina que chorava sozinha no banco da praça não havia apenas mudado sua vida. Ela havia, sem saber, iniciado uma transformação muito maior. O império das aparências que construíra durante décadas havia desmoronado completamente, mas das ruínas nascera algo infinitamente mais valioso, uma vida autêntica, baseada em valores reais e conexões humanas genuínas. E enquanto observava Mariazinha concentrada em seus estudos, Gabriel soube com certeza absoluta que havia descoberto finalmente o verdadeiro valor da riqueza.